Boa noite! E e aí, amigão, como é que tá? Estamos aqui. Hoje está quente, bicho. Tá um bocado, não tá, cara? Tá, cara. Eu achei que ia chover no final da tarde, mas tudo bem. E aí, ó, começando a nossa. Ó, Gilberto Ferro entrou. Pô, Opa, Gilberto, um Gilberto abraço, Ferro. Gilberto. Neide, Apareça, Neide, minha Gilberto. coordenadora, minha querida Neide, disse que queria muito assistir esse aulão. Ah, que Cláudio, satisfação. tá aqui, ó. Ei, cara, nunca mais tinha vídeo Claudeval, ó. Abração, meu amigo. E aí, tudo bem, Rapaz, né, com você, Ailton? tudo bem. Alguns alunos estão entrando agora também. Muitas pessoas mandaram mensagens. Estava esperando essa live por conta do teor de discussão, né? É um teor amplamente importante em torno do Enem, em Isso, torno da problemática que foi a ascensão totalitária na Europa, né? A gente vai falar dos principais exatamente. movimentos autoritários e tudo que deles veio a ser construído em termos de ódio, em termos de disseminação, em termos de genocídio. Então, a problemática do fascismo, né? No período entre guerras, na verdade. Isso, exatamente, abordando pelo menos os três grandes movimentos totalitários do mundo, né? Uhum, Fascismo, nazismo e o stalinismo na uhum. extinta União Soviética. Boa noite, Linda linda. entrou, meu sobrinho Carlos Cristóvão entrou também, Muito bem, né? O muito bem. Léo Master está assistindo também. Ó, fogo nos fascistas, aí já Pois chegou é, gente polemizando. por favor. Mas vamos Ó, nessa. tá o ano aí do terceiro ano, acabou de entrar. Isso é Eu tô muito um bom, viu? abraço para os seus alunos do terceiro ano. O pessoal está em peso nessa discussão. A gente sabe que é um aulão assim para todo mundo que está disponível hoje na Sim, sim. quarta-feira. A gente resolveu fazer no meio da semana por conta de outros horários e em especial uma live para os seus alunos do Humberto Mendes, né? Eu fico muito feliz em poder ter sido convidado para discutir esse tema. Que bom, que bom. E detalhe, é, eu sinto, você sente também, que, cara, quanto mais a gente discute, quanto mais a gente fala, melhor para não só para os nossos alunos, mas para a sociedade inteira. Até porque a gente vai falar de uma maneira histórica, pedagógica e moderna também. Eu acho que o Exato, grande barato é exato. isso. Não, e é o que a gente havia comentado anteriormente, antes do início da live, tentar discutir os principais pontos e que período é esse do entre guerras que favoreceu ao ruir das bases democráticas, porque a gente percebe o arruinar de bases democráticas, do princípio republicano, no sentido de Isso. traduzir um extremo militarista em vários países, né, no coração da Europa, e porque as pessoas deixaram de acreditar efetivamente que a somatória dos elementos Isso. democráticos deveriam ser colocados como ponto principal. Por que isso acontece? Entende? Para o florescimento dessas Exatamente, cara, coisas. muito bom. Então vamos lá, ó. Deixa eu me apresentar, professor Edmilson Sá, certo? Aqui de Palmeira dos Índios, professor e cineasta, meu amigo pessoal Ailton da Costa. E aí hoje a gente vai começar a falar aí já para vocês. Quem perdeu a live, fica tranquilo, a gente vai deixar ela a partir de 7 horas já no IGTV, mas Isso. vamos também depois baixar ela e colocar no YouTube e no Facebook editada, no formato Uhum. horizontal, né, que a galera gosta também, tá Vai certo? deixar em HD. Isso, e deixar em HD. Mas vamos lá, vamos começar? Com certeza. Pode fazer sua Pronto, vamos discussão lá. inicial. Vamos lá, vamos Em lá. seguida a Pessoal, é o gente. seguinte, eu gosto muito de começar sempre com uma frasezinha que eu falo na sala de aula. Para entender como as coisas são hoje, é preciso primeiro entender como elas costumavam ser. Então, minha Exato. nossa, nunca se falou tanto de fascismo como se tem falado nos dias atuais. E o que é triste com isso? Poucas pessoas sabem o que é fascismo, tá Uhum. bem? Então a gente vai entrar numa discussão, tá certo, histórica, e depois a gente vai dar nome às coisas, tá bem? Então Isso. vamos lá. Final da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver os derrotados, a antes toda poderosa Alemanha e a Itália, que arregou, certo? Ela rega nas duas guerras, né? É verdade. Certo? Então, a gente vai ver elas humilhadas, destruídas, e principalmente a Alemanha tendo que pagar vultosas montantes de indenização, tá bem?
Mas qual a grande sacada aí? É que tanto Itália quanto a Alemanha, com essas perdas, ficaram com a moral baixa, o país destruído, a economia lá embaixo, e começou a haver um descrédito nas antigas configurações políticas, por assim dizer. As pessoas já não acreditavam mais. Imagina só, na Primeira Guerra Mundial, a maioria dos países que entraram na Primeira Guerra Mundial eram ou repúblicas ou impérios. Né? E de um cunho incipiente, estou falando incipiente, porque a gente vai ver uma democracia com uma característica que a gente conhece hoje, e ela é bem mais recente, mas com ideias de liberdade, né? Muitas das quais provindas de lá da Revolução Francesa. Então, a gente vai ter alguns países, e aí a gente vai citar dois, tá bem? Itália e Alemanha, que vão mudar essas configurações políticas para tentar atender às necessidades daquela época de seu povo, por assim dizer também. Que necessidades, Edmilson? Tentar unir a nação em torno de um objetivo e também tentar resolver o problema do desemprego, o problema de que mais? Da moral, a economia desregulada, a reconstrução do final. O Tratado de Versalhes, ele destruiu tudo, em termos gerais, da Alemanha. Exatamente, a inflação que estava terrível. E aí eu queria trazer umas frasezinhas aqui que eu gosto pra caramba, porque eu acho que elas podem explicar também algumas características que a gente vai trabalhar. Eu faço algumas perguntas, eu vou fazer algumas perguntas aos alunos, certo? Que eu acho que são... Isso, exatamente. São de extrema importância. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Primeira pergunta que eu vou fazer é... Boa noite, Everton. O que leva, veja só, a insatisfação de uma sociedade? O que faz com que uma sociedade se sinta insatisfeita, irritada, sabe, raivosa, ou com ideias de revanchismo? Aí eu vou citar pelo menos umas 3 questões. Desigualdade social, injustiça social, desemprego, inflação alta. Então, essas coisas vão servir como justificativa para uma tentativa de quê, professor Ailton? Opa, peraí. Agora a gente tem uma justificativa, agora nós temos uma desculpa para encontrar uma nova ideia e mudar essa configuração. Essa configuração não dá mais. E Mussolini foi o primeiro a fazer isso. Exato. Exatamente. Porque a gente para compreender esse período, você está abordando exatamente essas características, e a gente vê um perfil de miséria, um perfil de descontrole no que diz respeito aos símbolos da nação. Não interessa tanto assim. Eles desmoralizaram efetivamente com a guerra e tal. Esse era o pensamento alemão, por exemplo. E tem pensadores que refletem sobre isso e pensam, cara, qualquer pessoa que subisse num palanque e começasse a gritar princípios de ordem, vamos nos levantar, nós somos melhores do que eles, nossa raça é melhor do que a deles, nós temos que pegar esse tratado e destruir, há uma desmoralização do nosso povo. É basicamente isso que acontece. É sempre em momentos de extrema miséria, de descontrole econômico, que planta-se uma semente de ódio no coração das pessoas para que elas abracem causas que são xenofóbicas, causas que são antissemitas, por exemplo. Perfeito. E aí, eu deixei de falar por último de uma outra coisa chamada nacionalismo. Em sala de aula eu fico brincando, olha, o que é patriotismo? Cara, é ter um apego, uma paixão pelo seu país. E nacionalismo, professor, é quando você começa a idolatrar o seu país. Pois é. Tem uma diferença interessante. Isso. E aí, quando chega o nacionalismo, com o fascismo, ele passa para uma outra faceta, que é o ultranacionalismo, ou nacionalismo, extremismo. Exato, ele é potencializado, eu não sei nem que potência é. Mas aí a gente percebe que tudo isso levou a Itália, em 1921 até 1922, a sair daquele plano, a tentar encontrar subsídios e respostas
e justificativas para dizer, não, agora a gente tem uma nova configuração, agora a gente precisa de um novo tipo de política. Nascia o fascismo. Professor Ailton. É uma das coisas que eu discuto, eu sou professor de História do Direito no SESMAC, todo mundo me conhece, tem alunos aqui dos primeiros períodos, tem uma coisa que a gente discute, quando começa a falar sobre os magistrados romanos, aquela divisão clássica da Roma etrusca até a República, chegando até o Baixo ao Alto Império, na Roma Antiga, e a gente vê as figuras dos oficiais de justiça que andavam ao lado dos magistrados na Roma Antiga, né? Em que eles abriam caminho para os magistrados com um feixezinho de madeiras trançadas, que tem um nome do latim bem interessante, exato, perfeito, essa alegoria, exatamente, essa figuração parece um alabarde, né? Parece um alabarde, porque a gente vê uma lâmina como um machado e o feixe de lenhas trançado, que é basicamente o fátio. Foi esse fátio ou fatis que dá origem ao termo Maíra, fascismo. Vem cá. Toda essa estrutura do que a gente tem, em termos da codificação do nome fácil, vem desse fascismo. Abrir esse espaço e dizer que quem manda é o magistrado, a você deve-se todo o respeito, a ele deve-se todo o respeito, a ele deve-se toda essa graça de interpor sobre a sociedade, né? É daí que provém etimologicamente a palavra fascismo, vem desse fascis aí, desse facho. Claro, dando-se uma conotação a partir de Mussolini na década de 30, extremamente ao extremo, digamos assim, né? E é exatamente essa configuração que você está dando na sua abordagem, né? Ailton, posso usar um exemplozinho bem simples que eu faço na sala de aula? Olha aqui, ó, uma caneta. Veja, ó, qualquer coisa eu posso quebrá-la, né? É verdade. Isso é muito frágil. Mas, Ailton, se eu juntar 1, 2, 3, 10, veja, cara, eu estou colocando 10 vezes mais força e nem está entortando. E aí se criou a ideia de que, olha a ideia perigosa do fascismo. Você sozinho não é nada. Todo mundo juntos é alguma coisa. Ou seja, o indivíduo não é nada. O Estado é tudo. E esse é o grande perigo do fascismo. Toda vez que eu ouço, olha, a união faz a força, tá, tudo bem, mas tem que ter cuidado com isso. Porque a partir do momento que se diz que você sozinho não é nada e que você só é alguma coisa quando está junto, você perde a sua identidade. Você se transforma numa bucha de canhão. Você vai servir a quem? Ao Estado. E isso é a grande característica do fascismo. Continue, amigo. A velha massa de manobra, né? A gente fez uma especulação para poder traduzir da melhor forma o tema da nossa análise, colocando 3 elementos ali. A gente sabe que tem o salazarismo, tiveram alunos que perguntaram, mas professor, e Salazar, e o general Franco na Espanha? Nas entrelinhas nós vamos discutir, pelo menos em tese, parte do que havia acontecido em Portugal com Salazar e na Espanha com Francisco Franco. Mas a somatória de todos esses que nós mencionamos, desde o nazismo na Alemanha com o partido nazista, até os camisas negras e o partido fascista italiano em Roma, até o stalinismo, que existe, claro, um negacionismo sobre se o stalinismo era autoritário ou não. A gente tem pesquisadores de ambos os lados, tem uma reunião de fatores históricos sobre o stalinismo, mostrando ele como um regime altamente autoritário e extremista, entendeu? Apesar de existir um negacionismo, a gente vai deixar isso para o final. Mas, inicialmente, isso mais voltado para a discussão sobre o fascismo, quando a gente remete ao fascismo, tem essa coisa, Edmilson, da gente automaticamente, grande parte da população, visualizar a suástica nazista, né? Interessante isso no imaginário popular. Exatamente. Porque fala-se em regimes autoritários ou xenofóbicos, e, obviamente, vem à sua mente a figuração da suástica nazista. E a introdução da nossa discussão girava em torno do partido nazista, né? A configuração de Hitler no poder em 1933. Sim. E por que uma população tão abastada em termos de conhecimento, com tantos filósofos, uma população que dividiu o tempo entre a filosofia grega e a filosofia alemã, uma população de um Martin Heidegger, uma população de pensadores que avançaram. Exato. Do pai da psicanálise futuramente, do universo austríaco e tal. Sim. E tantos pensadores. E por que eles abraçaram uma causa tão nefasta? Eu vi uma coisa há um tempo atrás que eu li de um historiador
britânico, eu acho que não foi Hobsbawm, foi outro historiador, mas ele diz, olha, o Holocausto, por exemplo, que também, a gente vai falar de negacionismo também, o Holocausto também é negado por historiadores, viu? Tem historiadores, para quem não sabe, que negam o Holocausto nazista. Só, olha, aquilo não aconteceu nas proporções que vocês estão querendo dizer, não, modernamente. Alguns negam absolutamente que aconteceu um genocídio por parte da Alemanha nazista. Entendeu? Para vocês verem os dois lados de uma moeda que nega de forma contundente expressões de ordem autoritária. Expressões de... Pode falar. E o que é triste é que os alemães não negam que houve o Holocausto. Exato. Quem está negando é que nem alemão é. Exato, exato. A maioria são neonazistas que negam que o Holocausto existiu. E é interessante porque eu vi essa frase, né? O historiador ele dizia que, olha, o Holocausto não foi uma criação unicamente de um punhado de loucos que pertencia ao governo nazista, ao partido nazista. Toda a população em peso fez uso dessa xenofobia vigente, desse antissemitismo vigente, para poder delatar pessoas que se escondiam no subsolo de fábricas, nos porões de prédios antigos, delatavam a SS, a equipe de desbarateamento, como eles mencionavam, entendeu? Então, o Holocausto, houve uma mudança, uma lavagem cerebral em termos gerais, na mente das pessoas. As pessoas passaram a apoiar classicamente o que está sendo conduzido pelo partido nazista, o extremo do extremo, a banalização desse extremo em termos de antissemitismo e de xenofobia. O Ailton, olha, aqui, já apareceram duas perguntas interessantes. A primeira é, o presidente Jair pode ser considerado fascista? Olha, antes de responder... mesmo. Telmo, antes de responder isso, vamos para as características do fascismo. Eu fiz uns trabalhozinhos aqui com o professor Ailton. Por favor. E olha, tá aqui, ó. Principais características do fascismo: militarismo, nacionalismo, partido único, certo? Anticomunismo. Exato. Culto ao Estado e ao líder. São as principais características. Exatamente. E Mussolini assumiu isso, né? Mussolini adorava o culto à pessoa dele, o culto ao Estado, ou seja, tudo para o Estado, nada fora do Estado, né? Isso é uma frase bem famosa também. Ou seja, você não é nada, o Estado é tudo. E eu acho uma ideia bem interessante é o militarismo. Então, o presidente hoje, Jair, ele é fascista. Nós não temos fascismo ainda no Brasil, porque ele precisa atender algumas questões aí. O nosso país não está militarizado. Exato. Ele não está militarizado, o nosso país ainda. Certo? Ainda isso. E por mais que as pessoas cultuem a figura do líder, boa parte da população como mito, tá bem? Mas ainda está bem longe. Mas você pergunta, mas pode-se chegar? Olha, cara, tudo é possível. A gente passou por várias ditaduras, tá bem? A grande pergunta é uma frase aqui, uma frase que eu gosto muito do Benjamin Franklin. Eu não sei se fica ao contrário. Eu acho que não fica ao contrário no vídeo, porque para mim ela parece invertida ao contrário. Na hora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou inverter e coloco para todo mundo ver. O que diz essa frase? Qualquer sociedade que renuncie, abra mão da sua liberdade em favor de uma segurança, olha o que ele diz, não merece nenhum e nem outra, e vai acabar sem nenhuma das duas. Então, cabe a quem? Eu acho que nesse momento, cabe a quem? Cabe à população brasileira dizer o que é que ela quer. Ela quer abrir mão da sua liberdade em favor de uma segurança, então depois ela paga as contas. Teve uma coisa legal que a Linda falou aqui agora há pouco na discussão, a professora Linda está participando aí, uma das nossas ouvintes diretas aqui. Everton também falou agora há pouco aqui do SESMAC, mas a Lenda disse, existe historiador que nega o Holocausto? Cara, existe. Existe. E não é qualquer historiador não, viu? Tem o David Irving na Inglaterra, tem até um filme na Netflix, Linda, que você pode assistir chamado Negação. Eu até mencionei esses dias em sala de aula. Tem um filme na Netflix chamado Negação, que é sobre a batalha judicial na Inglaterra entre dois historiadores. Porque um dos historiadores que nega o Holocausto processa a outra historiadora que diz que ele mentiu. E ele diz, eu pago a você um dinheiro se você me apontar registros autênticos de que realmente o Holocausto aconteceu. Isso é real, é uma história real. Para você ver até que ponto existe uma potencialidade em negar certas coisas e encobrir outras.
Mas voltando à discussão sobre o culto à personalidade, sobre o Estado mínimo, o unipartidarismo, que são as características principais de um Estado fascista, exatamente o que o professor Edmilson abordou ali, com aquela famosa frase do Franklin. E é interessante porque as pessoas, e nós somos historiadores, eu falei isso em outra live também, né? Nós temos que conscientizar como uma farpa e dizer, olha, não esqueçam do que aconteceu. Nós estamos aqui para elucidar fragmentos do passado para que eles não sejam repetidos, para que vocês não acreditem que tudo aquilo foi uma ilusão. Vocês devem entender que isso aconteceu de fato. Esse sangue derramado, os inocentes que morreram, toda a pressão que foi colocada em campos de extermínio e das perseguições de pessoas que pensavam diferentes do Estado. Entende? Isso tem que ser pontuado na discussão. O que você coloca é importante, e já respondendo também uma pergunta do Telmo aí, e sobre o número de ministros militares, certo? E aí, sim, Telmo, a sensação que dá é que está se militarizando o nosso governo. Exatamente. Mas ainda temos as instituições. Mas você pergunta, mas esse governo é de tendência fascista? Olha, é complicado a gente falar sobre isso, porque até o lema do governo, quando eu vi pela primeira vez, me assustou. O Brasil acima de tudo, não, de todos, Deus acima de todos. Isso olha, classicamente uma frase de teor fascista. Fascista. É uma frase de teor. Ela está dizendo fascista. Aquela mesma coisa, exatamente. Ela está dizendo o quê? Você não é nada, o Estado é tudo. Exatamente. O Estado na representação de tudo. É o que a gente falou sobre a figuração de Deus, do controle das instituições, né? Tem características fascistas? Tem. Essa é a minha opinião. Tem sim características fascistas. Mas ainda temos instituições e queremos preservá-las e vamos lutar por elas. Continua, Ailton. Pois é, a gente parou para compreender inicialmente sobre o nazismo, a gente falou sobre o pensamento alemão do entre guerras e até que ponto o pensamento alemão de intelectuais, preferencialmente, ele acabou abraçando a imparcialidade do partido nazista. E a problemática que você mencionou da miséria, uma miséria que foi propagada de forma intensa por conta de Versalhes, por conta do Tratado de Versalhes, para os alunos que já viram esse assunto do terceiro ano com você no segundo, e a gente começou a falar sobre isso agora há pouco. E é muito nocivo você ter essa semente do militarismo exatamente sendo fecundada em solos onde há o agravo da miséria, onde há o agravo de problemáticas sociais. Classicamente sempre foi dessa forma, né? Emprego, desigualdade social e boa parte das camadas populares hoje do Brasil clamando por uma ditadura, por uma autocracia. Isso é absurdo. Bandeiras neonazistas em praça pública. Isso. O que saudações. Exato. O que se fez da história. Exatamente. Essa é a questão. Essa é a discussão em si. Né? A gente viu recentemente, a gente falou sobre a figuração do lema do governo, em que você coloca Deus, que você coloca a figuração do Estado, e isso é muito proporcional também ao culto da personalidade que a gente vê entre vários representantes de regimes autoritários antigos. A gente falou agora há pouco de Hitler, a gente falou também de Mussolini. Mussolini faz um acordo direto com a igreja na década de 30, né? O famoso Tratado do Latrão para o reconhecimento. A parte da igreja abraça a causa ali, tem uma crítica muito ferrenha entre pessoas que não creem que foi dessa forma, mas foi dessa forma de fato. E há uma disseminação de ódio que está acontecendo hoje em pessoas que talvez não compreendam até que ponto destruir potencialmente as bases democráticas e abrir espaço para dizer que a ciência não funciona, dizer que os perfis científicos são tolos. Tudo isso é como se fosse uma grande bola de neve de desacreditar a potência que é as ciências humanas, desacreditar a potência que é a compreensão de fatos antigos. É como se fosse um castelo de cartas ruindo, ao passo que você vê a base desse castelo sendo destruído por conta da ignorância. É a ignorância de você não acreditar que isso é extremamente nocivo, é a ignorância de você acreditar que não se está fazendo isso nas entrelinhas ou pelos bastidores. Isso está sendo planejado nos bastidores, foi planejado, né? Mas como você falou, a gente está esperando essas instituições, se é que vai vir a acontecer, elas começarem a desaparecer, para você ver o militarismo tomando conta. E é isso que gira em torno de algumas perguntas aqui na nossa live, né? Se a atual conjuntura é de fato fascista.
E tem uma outra pergunta aí, e Everton, ele fala, existe um jurista que diz que o artigo 142 da Constituição permite a intervenção militar. Na verdade, ele não permite a intervenção militar. Não é certo? isso. Não permite, exatamente. Não permite. Isso foi uma má interpretação, na verdade, exato, uma hermenêutica às avessas. Exatamente. Não permite. Lá está dizendo que a aeronáutica, exército e marinha são de exclusividade do poder executivo, exato. Mas em nenhum momento fala que pode-se usar eles para intervir em outras coisas. Não tem essa fala, não tem nada disso. Só fala dos poderes das Forças Armadas. Só diz o que ela é e o que ela pode fazer. Mas em nenhum momento diz que ela pode intervir entre um poder e outro. E por que não pode? Porque desde Montesquieu se percebeu, e ele é o primeiro a perceber isso, que toda vez que uma pessoa tem mais de um poder, ou tem os três, surge o arbítrio. Com certeza. Não é? Exatamente. Então a ideia de dividir os três, certo? Que o poder é um só, é a soberania. O poder é do povo. Ele é um só. E o problema é que o povo não sabe disso. Exatamente. Então, se criou depois, e quem deu o nome foram 2 americanos, né? E aí criaram os nomes de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, para que um só não tivesse todos os poderes e os 3 se harmonizassem. Então, se a gente quer permanecer numa democracia, é preciso proteger esses 3 poderes harmônicos e independentes. Pois é, o que a gente viu em Espírito das Leis, a gente vê sempre, não tem como não falar de Montesquieu numa discussão sobre regimes políticos, a gente fala excepcionalmente da figuração que aparece em Aristóteles, que ele pega em política, na política grega de Aristóteles, ele traduz em O Espírito das Leis, nessa tripartição dos poderes, e até que ponto é importante você entregar ao povo esse poder, até que ponto é importante você compreender, entregar ao povo que já tem noção das peculiaridades desse poder e fazer com que ele entenda, olha, vocês é que são obrigados a compreender como funciona, como vigora esse poder que está nas suas mãos. Né? O importante é a educação, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, a educação, para poder tirar essa névoa de ignorância no sentido da compreensão de fatores. Ailton, o pessoal está perguntando, e o poder moderador? E o poder moderador? Rapaz, sobre o poder moderador... de 1891, olha, há mais de 100 anos, que não existe poder moderador. E, na verdade, o poder moderador era uma farsa. O poder moderador dizia o seguinte, eu tenho todos os poderes. O poder moderador é uma farsa para a ditadura. Exato. Para a autocracia. O poder moderador era um quarto poder que foi criado no Império e que modificava os outros 3. É como se o imperador não ficasse preso a nenhuma figuração dos outros poderes. Não significava nada, por isso que a gente chama de constituição às avessas, ou aquele império às avessas, da figuração do poder do imperador. Né? Não tentem pegar elementos que pertencem ao império e traduzir momentaneamente, é o que a gente discute. Mas aí, Ailton, tem uma polêmica aqui que eu vou trazer para vocês. Ok, você falou do fascismo, tá bem, e tanto no fascismo, na Alemanha, como Mussolini, a partir de 1922, as camisas negras, e depois, a partir de 1933, um jovem ascende ao poder na Alemanha do partido nazista, não é? Que é o Hitler. E olha, ele vai pegar a Alemanha falida, milhões de desempregados, ele vai pegar uma Alemanha com a inflação de 3 dígitos anuais, né? E detalhe, cara, em 6 anos, ele vai transformar a Alemanha numa superpotência. Mas o preço foi alto demais. Não é? O que eu quero que a gente discuta bem aqui é que eles conseguiram, a gente percebe, a Itália deu uma despontada enorme, mas há um preço de milhares de mortos, há um preço de uma população inteira que foi usada como bucha de canhão. Pode falar um pouco sobre isso? Pois é, a gente vê Hitler, toda aquela coisa que acontece no incêndio da cervejaria, as linhas que compreendem Mein Kampf. Eu sugiro que você passe também uns trechos de Mein Kampf para eles entenderem o ódio que existe nas entrelinhas de Mein Kampf, que é o livro que ele escreve quando estava preso, né, o Minha Luta, o famoso Minha Luta, que é meio que uma bíblia dos grupos neonazistas modernos aí, é uma coisa bem estúpida, na verdade, onde se distorce, ok, perfeito, onde se distorce, por exemplo, Darwin,
nas entrelinhas de Mein Kampf, né, utiliza Darwin de forma totalmente errônea, né, faz citações Sim, errôneas, né, sim. e a gente está falando isso porque vivemos a época de citações emblemáticas e errôneas de pessoas que não disseram certas coisas. Isso é interessante. E o que você está falando é tão importante, deixa eu só acrescentar. O nazismo é de origem fascista também. Com Mas certeza. ele tinha algumas coisas diferentes do fascismo. Ele tem tudo aquilo que o fascismo tinha. Militarismo, culto à pessoa, ao Estado. Só que ele tinha uma ideia, olha o nazismo, ele tinha, além daquilo, tudo que o fascismo tinha, ele tinha superioridade racial e o ódio contra as minorias, principalmente contra os judeus. Exatamente. E outra coisa, quando a gente reflete sobre a higienização social na Alemanha hitlerista, né, para quem pensa que foram só os judeus ou ciganos, homossexuais, prostitutas, crianças com problemas mentais iam para campos de concentração. Você tem uma criação da destruição, a partir da higienização social, do que era considerado nefasto e que viria a manchar o sangue ariano na compreensão de Hitler. Os campos de extermínio, eles tiveram em peso os judeus, tinham uma vingança por parte de Hitler, desde a Primeira Guerra Mundial, porque as famílias judaicas se negaram a doar montantes de dinheiro para a organização do exército, então ele culpava os judeus pela perda na Primeira Guerra Mundial, e um ódio particular de acreditar que o judaísmo era uma coisa nociva que não tinha só que ser presa, tinha que ser extinta da face da terra. Você vê o povo mais perseguido da história da humanidade, os judeus. Se vocês entrarem na problemática judaica, já existiam perseguições na Alemanha no final do século XIX para o início do XX, entendeu? Eles nunca foram aceitos. E a perseguição se torna mais intensa quando o Hitler sobe no poder e cria esse invólucro em que as pessoas passam a ter o comprometimento com a figura dele, endeusando a figura dele. E ele é o representante do povo. Cara, o Führer representa as instituições. Você está falando uma coisa fantástica, tem a ver com uma frase do Todorov, quando ele dizia: o inimigo é a grande justificativa do terror. O Estado totalitário não pode viver sem inimigos. Ele vai criar. Exato. Todo Estado totalitário vai criar um inimigo. Tá? E não só o Estado totalitário. Eu acho que se a gente vai trazer para os nossos dias atuais, há 20 anos atrás, certo? Para a esquerda, o inimigo era os partidos de direita. Com certeza. Quando a esquerda entrou no poder, o inimigo passou a ser quem? Para a direita passou a ser a esquerda. A esquerda. Então, toda vez que um vai entrar no poder, cara, aqui no Brasil, então, minha nossa, se transforma da noite para o dia em inimigo número 1, e detalhe, esse inimigo precisa ser exterminado. É verdade. Não é à toa que quando o governo do Jair entrou, há pouco mais de um ano e meio, transformou, antes disso, já tinha transformado toda a esquerda brasileira, que nem toda é comunista, em comunistas e causadora de todos os problemas do país. Mas nem toda a esquerda é comunista. Exato. Mas isso é normal. Isso é normal. Normal. Por exemplo, hoje a esquerda está chamando eles de quê? Fascista. Fascistas. Exato. Eles são, hoje, para a esquerda, eles são os grandes inimigos do Brasil. Então vai ser sempre assim. E o que é triste é que quem sai perdendo com isso? Nós, a população. A massa, a população. É interessante porque a gente falou agora há pouco sobre o que veio a eclodir no período do entre guerras até a chegada de 1939, com a invasão da Polônia por parte da Alemanha, a explosão da Segunda Guerra Mundial. Talvez seja um próximo tópico de discussão, Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente evidencia na construção dos partidos é basicamente isso, né? Homens como Hitler, que fizeram teatro. Hitler era uma artista de rua, digamos assim, né? Não conseguiu entrar na Academia de Belas Artes de Viena, alegou que grupos judeus não permitiram que ele entrasse, mas ele era um pintor de rua e tudo mais. Medíocre. Medíocre, essa é a palavra, medíocre. Aí ele justificava dizendo que era por conta do semitismo. Os judeus não permitiram. Ele era medíocre. E você tem ele subindo num palanque no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e gritando efusivamente discursos de ódio, discursos de reengrandecimento e principalmente o fator do arianismo, que era uma coisa que ele até criticava em Benito Mussolini, porque existiam pessoas de cor que faziam parte frente às tropas italianas, sim, né? Sim, ele criticava essa posição. Você está colocando pessoas de cor nas tropas e tal, entende? É muito interessante a gente separar como você fez as características do nazismo
as características do fascismo Sim. italiano Sim, e as sim. características do stalinismo, tem toda uma repercussão sobre o engrandecimento a partir de Joseph Stalin, da construção de uma nova União Soviética, da produção do metal. Alguns mencionam em livros o monstro de aço, né? E existem Sim, grupos sim. de pesquisadores que negam o genocídio, que negam as perseguições. Existem vários livros, estava vendo alguns hoje, não só o que a gente tem da crítica sobre o relatório de Khrushchev, a gente deixa para o final, mas é porque a gente acabou entrando nesse detalhe, de Nikita Khrushchev, que assume Sim, depois sim. dele, porque deu aquele discurso no funeral, E vai acusar Stalin de genocídio, de um de monte de outras genocida, coisas. dos gulags, Exato. do extermínio, de matar os ucranianos de Sim. fome. Ou seja, tem vários registros disso. A gente sabe que o governo de Vladimir Putin vem escondendo durante muito tempo isso. Tem historiadores que pesquisam desde 87 até recentemente, a partir de cartas de familiares, a partir de registros Sim. de pessoas que desapareceram da face da Terra. É como se tivessem registros de nascimento e o prédio dos registros de nascimento tivessem virado cinzas. Ou seja, tem uma problemática, os que negam isso, e tem outros que falam, não, mas se não fosse ele, nós não teríamos vencido as tropas alemãs, nós não teríamos derrotado Hitler. Você entende? É preciso compreender, só voltando à discussão das características, as características em peso de cada uma dessas medidas. E o que a gente deixa ressaltado aqui na live é o Estado, o unipartidarismo, o culto à personalidade, Exatamente. em alguns grupos o abraço de ordens religiosas, em outros a perseguição, como na União Soviética, ordens religiosas. A censura, perseguição. A censura, claro. Perfeito, cara, perfeito. A diminuição Outra de pessoas coisa, científicas. isso, a burocratização, exato, a concentração dos processos, tomar de decisão. Mas eu acho que duas coisas no stalinismo, já que você está falando super bem do stalinismo, me chama a atenção, que é perseguição aos opositores, né, com a criação dos gulags. Quem era contra Stalin ia para o Escambau, para a Sibéria, morrer de trabalhar ou de fome, né, ou de trabalhos forçados, e a criação do estado de terror, cara, o estado de polícia, exatamente, a famosa liberdade vigiada. Uhum. Então, além de ter características bem parecidas com fascismo e nazismo, ele trouxe algumas outras que eram bem interessantes também. Mas a gente percebe que algumas são bem comuns. Perseguição ao opositor, cara, isso é comum para os três regimes. Perseguição, censura, propaganda, cara. O Estado totalitário faz uma propaganda enorme. Em Deus a figura do Estado, em Deus a figura do seu líder máximo, ele é um Deus quase. E aí a gente vê todos esses processos. Pois é, em se tratando de Alemanha nazista, a gente tem o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, aquela coisa do cinema, o enveredar na rádio, os símbolos, as fotografias. Lembra muito a Coreia do Norte hoje, na figuração do chefe supremo da nação. Eu vi uma matéria que os jornais, só tem um jornal que é controlado pela família do chefe supremo da nação, na Coreia do Norte, há um tempo atrás, em que crianças tinham morrido afogadas porque pularam na água para salvar quadros que tinham o chefe supremo pintado, o pai do chefe supremo pintado no quadro. E elas morreram afogadas tentando salvar os quadros de uma enchente. Esse é o tipo de propaganda que você tem. E sem falar que eles... Você não tem noção das línguas que se falam ao redor do mundo. Acreditam as crianças que a Coreia do Norte é o centro do mundo, entendeu? Sim, teve até pessoas que deram entrevistas que fugiram. Professores que não ensinavam evolucionismo. Você entende? Ailton, tem um exemplo fantástico nisso no filme A Lista de Schindler. Quando você vê crianças alemãs jogando estrume nos judeus. Olha, se você está ensinando uma criança desde que ela nasce de que o negro não presta, do que o judeu é ruim, e do que o outro, que não é do seu povo, não presta e precisa ser morto, essa criança vai crescer como? Mas certeza. É isso mesmo. O Armando Léo, ele colocou uma reflexão aqui interessante. Como se os alemães fossem raça pura, né? Onde existem registros históricos que mostram que vários povos firmaram os alemães, sim, com certeza. Mas nunca foram raça pura de nada. Tudo bem que os povos indo-europeus, certos arianos, é daquela região ali, boa parte deles. Nesse sentido, viking, sim. Cara, mas foi, é uma amálgama enorme. É uma amálgama enorme. E entrando mais profundamente nesse contexto da proliferação, a gente vê as críticas sobre
exatamente a partir da ignorância moderna e não se compreender as características de cada um dos modelos. Todos esses modelos foram autoritários. Todos esses modelos acharam que as bases democráticas elas tinham ruído, não deveriam mais prosseguir. E os militares tomam o poder em ambos os lados e dizem: nós é que somos a pátria, e se você não está conosco, você é um inimigo. Muito parecido com o que você vê em 64 até 85 no Brasil, Sim. é claro, não tem como não haver Ame ou deixe-o. Ame ou deixe. Ou você está conosco, ou você é um inimigo da nação. Mas eu não concordo com o que vocês fazem. Eu não concordo. Você é um inimigo da nação em potencial. E à medida que você vê a construção dessa forma nefasta, você vê a perseguição da ciência, você vê a perseguição das bases educacionais, você vê livros sendo queimados, como a Alemanha nazista fez. Cara, ô Ailton, quando você fala de perseguição da ciência, minha nossa, nunca se desacreditou tanto na ciência no Brasil como nos dias atuais. Pois é. Eu nunca pensei o mundo inteiro diz, a Organização Mundial de Saúde fala que a cloroquina não serve para tratamento, mas só o Brasil e um outro país aí também. Exato. É impressionante. Eu acredito, às vezes eu penso que é um pesadelo. Eu acho que a gente está morto no limbo e acordou no século XVI, onde se queimavam gatos em praça, porque gatos tinham uma parte ruim do espírito deles. Ou então em que crianças que escreviam com a mão esquerda eram adestradas a escrever com a mão direita, porque a mão esquerda é a mão do diabo. Você está entendendo? Exato. É como se a ignorância do período obscuro do século XVI retornasse a nós. Estamos lutando para dizer que a Terra é redonda, de novo. Aí imagine você colocar um fio condutor nas mãos dessas pessoas, como um pavio, e acender ali no sentido de dizer que o nacionalismo ele tem que ser vigente e implantado na tapa, com ferro e fogo. Você a força, isso. A força, entendeu? É impressionante. Eu defendo a ciência, eu sou do outro lado, porque eu defendo a ciência. Nós estamos aqui hoje por conta da ciência. Não se tratando só de medicamentos, mas a evolução da humanidade se trata de ciência, entendeu? Sim, sim, sim. E isso aqui é possível. Essa conferência entre vocês, essa live, é possível por causa da ciência, cara. Um aluno falou aqui, Doralice. Boa noite, Dora. E aí, olha o que diz aqui a Doralice. Estamos todos desacreditados. E cria-se um sentimento de que a verdade não existe, e quem chega com um discurso que agrada aos ouvidos das pessoas que querem resolver tudo assim, ó. Isso me faz lembrar, cara, um problema que o Brasil tem há muito tempo, chamado sebastianismo. Dom Sebastião, rei de Portugal, fez uma viagem, nunca voltou, mas o povo ficou esperando ele, cara, até o século XX. Até o século XX, quem assumisse a presidência de Portugal tinha que jurar que se Dom Sebastião voltasse, ele cederia o seu lugar a Dom Sebastião. E aí o Brasil até hoje fica atrás de um Messias, de um líder, de um salvador da pátria. Esquece que o povo está lá. Artigo 2º, parágrafo único da Constituição brasileira. Todo poder emana do povo. Nós somos uma democracia. O poder está no povo. O problema é que quando o povo não usa esse poder, ele delega esse poder a pessoas que não são preparadas ou pessoas que fazem o que querem e o povo cruza os braços. O que é que acontece, cara? Acontece o que aconteceu com todos os governos. Roubalheira, corrupção. Me diga um governo que nunca houve corrupção. Complicadíssimo. Complicadíssimo. E a gente viu essa evolução a partir do que a gente mencionou dos líderes de cada povo, né? O messianismo, a busca de um elemento que venha a ser o representante do povo, que vai conduzir até o esplendor da economia, o esplendor nacional. E nós citamos vários, de Adolf Hitler, passando por Mussolini, por Salazar em Portugal, pelo General Franco na Espanha, por Joseph Stalin na União Soviética. E a gente vê essa mania clássica de colocar ou delegar essa fé direta ao ídolo ali, o representante máximo, ele é quem vai nos salvar. O messianismo, ele é vigente em todas essas correntes que nós mencionamos. Todas essas. E ele nunca é benéfico. Cara, você disse tudo aí. Nunca é benéfico. Principalmente por duas coisas. Primeiro, ninguém vai resolver tudo. E segundo, quando você joga toda a sua esperança ou todas as suas ideias em uma pessoa, você acaba por só esperar e não faz nada. Você não faz nada. E a população fica aí a mercê. O Everton fez uma pergunta aqui que tem a ver com... Acho que talvez a gente já respondeu ela, né? Quando ele fala sobre fake news. Olha aí.
apesar de não termos censura institucionalizada, temos o uso generalizado de fake news, né, destruindo reputações, alterando... Sim, sim. Tem uma fake news que é bem interessante do período da década de 30, depois que Hitler sai da cadeia, Hitler é preso e escreve Mein Kampf, né, que é um livro de ódio extremo, onde ele fala do ódio que ele tem contra os judeus, do ódio que ele tem. Eu acho que tem uma foto dele saindo da cadeia, que, para quem não sabe, quando você digita na internet ou você procura nos arquivos fotos de Hitler saindo da cadeia, você vê uma foto de Hitler muito bem trajado, entrando em um carro, pousando para fotografia, e no fundo um prédio. Aquele prédio não é da cadeia ao qual ele ficou preso, porque não permitiram que ele tirasse foto ali. Ele foi para outro prédio e fez uma alegoria como se ele estivesse saindo de cabeça erguida da prisão dele, do período que ele escreveu o Mein Kampf. É uma das primeiras fake news da história. Você está vendo? Para se criar uma imagem, né? Uma imagem de uma pessoa que... Exato. Isso fez lembrar agora também aqui no Brasil, o Plano Cohen. O Plano Cohen é a primeira fake news do Brasil. Quando o pessoal do partido do Getúlio Vargas criou uma espécie de atentado contra ele, certo? Acusando os comunistas, né? E aí o que é que acontece? Depois se descobriu que era o próprio Getúlio que estava por trás disso. Então o Brasil está sempre eivado dessas ideias também de fake news. Alguns alunos às vezes comentam sobre Segunda Guerra Mundial, depois o que vai se consolidar nesse período entre guerras que está sendo abordado aqui na live, e perguntam sobre a figuração dos Estados Unidos nisso tudo, perguntam sobre Hiroshima, Nagasaki, os crimes de guerra, por que não houve, né, um julgamento para os crimes de guerra norte-americano, e você vê um século XX extremo, a gente acompanha isso em Hobsbawm, claro, sim, na era dos extremos, e tem uma coisa bem interessante nessa discussão, é a perseguição deles durante a Guerra Fria. Perfeito, esse livro é maravilhoso. A perseguição dele durante a Guerra Fria ao comunismo e, mais modernamente, sim, ao terror muçulmano, né? Isso, caça às bruxas. Exato, você tem sempre um inimigo que é criado no imaginário da potência, onde você vê na rádio, onde você vê na TV. Uma coisa engraçada que eu estava assistindo ontem Indiana Jones, não posso ver o Indiana Jones na Netflix que eu assisto, mas no Indiana Jones tem uma frase interessante no quarto, né, no Reino da Caveira de Cristal, onde ele diz: o governo está nos fazendo crer que existem comunistas até na sopa. Você entende até que ponto você tinha isso nas histórias em quadrinho, nas novelas que você ouvia na rádio? Entende? Mas, Ailton, o estado de terror, estado stalinista de terror, as pessoas eram vigiadas em casa. A própria família denunciava o irmão, denunciava irmão, pai. Se você não andasse na linha, tua própria família ia te denunciar para o Estado, né? Para que a gente perceba que todo regime totalitário fosse ele. Veja lá. Por que a gente precisa falar isso sempre? Porque quando eu falo em totalitarismo, é a ausência de liberdade, de democracia, de liberdade de expressão, tá? Exato. É a ausência também do direito de ir e de vir. Tudo que impede o básico na vida do cidadão, tudo que cria um invólucro ali e diz: você agora sua liberdade agora está sendo ceifada por parte de um regime ou por parte de uma propaganda, tudo isso é nefasto. Tudo isso é basicamente o expurgo e a rédea principal de todos esses regimes que nós mencionamos aqui. Existe uma literatura vasta, tanto dos que idolatram alguns desses regimes e tentam criar pontos, quanto os que negam esses regimes e dizem: não foi bem por esse lado, né? O que nós temos, às vezes, são retalhos de depoimentos de pessoas que viveram, de pessoas que realmente viram as atrocidades acontecerem, entende? Cabe ao historiador, né? Cabe a nós pegar esses pedaços, remontar no mosaico, lançar a luz e dizer: olha, vá por esse caminho, tente encontrar pela sua leitura o que já foi colocado, mas por favor, não jogue trevas no que já foi consolidado como sendo verdadeiro, no que já foi elucidado com essa retirada da ignorância que perpetrava basicamente todos esses textos. Isso é que é importante. A gente vinha falando agora há pouco sobre a perseguição da ciência, e um dos principais fatores de tudo isso
desses regimes era basicamente colocar uma mordaça na boca dos intelectuais, dos professores, dos que tinham algo a dizer para o público. Exatamente esse discurso que nós estamos fazendo. Esse discurso é importante. Esse discurso é para que você entenda que o pensamento científico e a evolução desse sentimento é o que vai fazer com que você escape dessa caverna de sombras. É uma alegoria da caverna de sombras que a gente vê em Platão. Entende? Exatamente. Então, tente ir até a verdade. Cara, isso que você está falando me fez lembrar de uma coisa agora. A perseguição contra a ciência, quando a ciência libertava as pessoas. Mas eles não perseguiram os cientistas quando era para construir bombas. Que barato, né? Para usar a ciência, para se armar, para construir armas de destruição em massa, usaram, minha nossa, a ciência de ponta, os melhores do mundo. É verdade. É verdade. A gente falou agora há pouco de Hiroshima e Nagasaki, o Projeto Manhattan, aquilo tudo ali. E Einstein ficou extremamente debilitado com o que acontece depois dos experimentos de fissão nuclear e tal. Os rumos do que você tem no Entre Guerras, até a eclosão em 39 da Segunda Guerra Mundial, são todo esse revanchismo que você tem provocado pelo Tratado de Versalhes e o fato de que algumas nações estavam vivendo na miséria, né? E todas elas foram atiçadas por uma Alemanha que queria uma vingança, que queria uma retaliação de tudo que estava acontecendo. E os projetos científicos por parte de alguns continuavam, como você mencionou. Você vê o Dr. Morte na Alemanha nazista tentando fazer experimentos absurdos com pessoas em campos de concentração. Você vê um projeto de desenvolvimento também científico na Itália. Você vê um projeto na União Soviética também, que vai culminar futuramente nos anos 60, Sputnik, tudo aquilo que acontece. Mas quando se pega o elemento crítico, que pertence à sociologia, que pertence à história, à filosofia como um todo, criando o elemento de dúvida, o questionar, esse questionar não é bem visto por quem está no poder de forma fascista. Claro, porque se você questiona a postura fascista, você é um inimigo pleno de quem está obrigando você a seguir os passos dele. Exatamente. Isso é óbvio, isso é um fato. Não tem como escapar disso. E a gente mencionou, entre os pontos, pode falar. O Silvinho Ramos, ele faz uma pergunta interessante. Quando um professor de história nega a própria história, como vocês encaram isso? Depende do que tá. Como assim, nega a própria história, em que sentido? Um fato histórico, Silvinho Ramos, ou a sua própria história, sabe? Ou seja, ele passou sempre defendendo uma coisa e depois passou para o outro lado. É complicado. A gente tem, como eu falei, né, pontos de vista de muitas perseguições que destruíam documentações, que mataram pessoas, fizeram com que períodos históricos eles fossem nublados. Tiveram guerras, pessoal, que foram criadas que não existiram, só em propagandas, para poder desmerecer a ordem pública, por exemplo, ou para poder mudar o foco da atenção da população para uma guerra que não aconteceu. Eu acho que tem acho que um exemplo bem recente aqui no Brasil do governo que está aí, que pretende revisionar os livros de história e dizer que não houve ditadura militar. Isso é absurdo. Não é? Exatamente. Mas está aí, sabe? E foi eleito democraticamente. Pior que essa é a questão. Exatamente. Ele foi eleito democraticamente. O que você tem nas tomadas de... Eu falo isso porque eu tento não criticar, sabe? Eu quero criticar o meu papel enquanto cidadão, enquanto professor. Eu não gosto de fazer críticas, é uma coisa da minha natureza. Eu não falo nomes, eu tento não falar e criticar. E por que eu falo isso? Cara, porque por mais que eu não tenha votado no presidente que está aí, mas ele é presidente do Brasil. Ele é meu presidente. Eu não votei nele. Tem gente, ele não é. Sim, você está numa democracia, cara. E na democracia é a maioria. Agora, cabe a gente, quer mudar? Então muda. Ou vai para o ativismo, ou vai para qualquer outra coisa, certo? Mas muda. Quer mudar? A gente assiste vários detalhes que enveredam possivelmente para um regime autocrático, né? Enquanto algumas instituições existirem, enquanto o Congresso não existir, várias instituições, como você mencionou no início da live, existirem, a gente ainda fica de sobreaviso. Os detalhes de discursos de ministros invocando neonazismos, os detalhes de discursos específicos de algumas pessoas ligadas ao governo é que deixa a nossa mente totalmente arriscada em se pronunciar.
porque lembra em peso o vigorado de vários discursos que a gente viu associados a pessoas ligadas a esses partidos que foram discutidos, a esses grupos que foram discutidos. Isso é o que enche o nosso coração de medo, isso é o que enche o nosso coração de receio sobre o que vai ser o amanhã no nosso país, né? Isso é que é o problemático. Cara, essa tua fala aí é importante. Eu acho que dá para a gente emendar com a fala do Telmo Clementino, quando ele diz: a história é uma fabulação, mesmo quem se diz isento ao construí-la está orientado por uma base ideológica. Você está perfeito, Telmo. Quando eu fiz direito, de Foucault, quando eu fiz direito, o Carnelucci, o papa do direito penal italiano, ele dizia uma coisa: se você é gente, você é parte. Ah, porque o juiz tem que ser imparcial. Não existe isso. Toda a vida pregressa da pessoa vai influenciar ele em uma decisão ou em outra. E por mais que ele siga a lei, a gente é sempre tendencioso àquilo que faz parte da nossa vida, da nossa ideologia, da nossa vivência. Eu não sou de direita. Eu não vou dizer que nunca fiz parte da direita no sentido partidário, sabe? Mas ideologicamente falando, eu sempre tenho mais para esquerda. E vez ou outra eu fico pensando, eu acho que eu estou mais para centro-esquerda. Se alguém vier falar hoje comigo, cara, eu acho que sou mais centro-esquerda, não sou esquerda, não. Nunca fui esquerda, embora já tenha me filiado a partidos de esquerda, mas no sentido de que eu sempre busco mais uma coisa mais centrada, sabe? De mediação. E sou muito criticado em função disso. Porque se você é professor de história e não for de esquerda, tem alguma coisa de errado com você, né? Parece verdade. Que é isso, né, Ailton? Pois é, eu também não tenho filiação nenhuma, nem um pouco. Eu sou um estudioso, sou um pesquisador. Eu quero encontrar a melhor forma de a gente poder guiar a população, de alguma forma, e intervir com um discurso que seja do ambiente educacional. Diz, olha, você pode fazer dessa forma, ler tal coisa, abrir as portas para que se crie um senso crítico. Essa é a nossa postura. Eu não tenho filiação nenhuma. E nesse intuito, é claro que a gente fica extremamente boca aberta com reflexos que são de destruição dessas bases que são educacionais. Sim, nós temos que levantar uma bandeira contra isso, né? A nossa discussão hoje foi basicamente para enveredar nas características que chegaram a construir no período entre guerras, esse fascínio pelo militar, tanto da esquerda quanto da direita, e grupos extremos que chegaram ao poder e acabaram com a liberdade, que criaram a censura, que perseguiram opositores, que mataram em campos de concentração. Foi esse o nosso intuito na live, discutir os pormenores da fabricação desses grupos. Entende? E a gente sabia também que isso, com certeza, ia enveredar para as questões atuais do nosso país. Com certeza, país. Não tem como. A gente está estudando isso o tempo todo. Isso, e a gente precisa também contextualizar, eu acho que precisa também trazer à tona muitos questionamentos, mas ao mesmo tempo deixar bem claro que os fatos históricos, nem sempre por si só, eles vão falar alguma coisa. Então, eles sempre precisam do historiador, ou para interpretá-los, ou para analisá-los, ou para, infelizmente, alguns mudá-los, mas estão aí. Estão aí. E a proposta, exatamente, nossa proposta, eu gostei muito do Ailton quando ele disse em off, né, quando a gente, no começo da semana, preparava essa live, cara, vamos falar de uma maneira moderna, né? Você até usou um termozinho bem interessante, uma abordagem moderna da história. Ou seja, tudo bem, a gente vai falar disso, vai falar daquilo, mas que isso não enverede para uma discussão só política. Não. O nosso interesse é trazer alusões aos nossos alunos, e uma coisa que eu gosto muito, que, cara, eu gosto demais quando eu faço as lives com você, eu falo isso muito também, é que a gente ensina preceitos corretos. Exato. As pessoas governam a si mesmas. Eu quero que quem esteja assistindo a live tire suas próprias conclusões, receba, estude, vá atrás e faça o seu próprio pensamento, porque eu posso errar. E vou errar. Tá? Eu não sou dono do conhecimento. Então, acho que o grande barato é isso, é a gente perceber, e enquanto professores e educadores, colocar tudo aí. A gente está expondo tudo para vocês. E vocês façam exatamente suas considerações. E por falar nisso, façam suas considerações, que a gente está já terminando. Eu queria agradecer a participação dos nossos alunos. Mais uma vez, a live com o professor Edmilson é maravilhosa. Mas sentar aqui nessa cadeira e fazer essa discussão, para mim, é uma coisa maravilhosa. A gente está longe do convívio social, a gente está dando aula em casa e tudo mais.
e a gente pode, de alguma forma, criar um espaço para poder debater temáticas que são tão importantes no sentido da pesquisa, no sentido da ciência. Eu queria agradecer os meus alunos que entraram aqui e colocaram comentários. Segue a gente no canal do professor Ailton da Costa e no canal do professor Edmilson, viu? Muito obrigado, até a próxima. A todos e a todas, e a gente volta.